Olá, amigo do Encontro, feliz Dia das Mães! A gente quer começar o vídeo de hoje lembrando que ao final desse vídeo nós teremos uma homenagem para todas as mamães da nossa comunidade. E já quero aproveitar e te convidar novamente para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Bom encontro! Olá, amigos. As incertezas em relação ao futuro continuam. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que há de vir. E a perspectiva em diversos lugares do Brasil de um lockdown, ou seja, um fechamento total, parece nos assustar. A sabedoria da Bíblia nos lembra de que ninguém conhece o dia de amanhã. E isso nunca antes pareceu tão atual como nesse tempo em que a gente vive. Na realidade, muitas pessoas têm comparado esse tempo em que a gente vive e as suas consequências a um cenário de guerra. Aliás, durante toda a história humana, houve diferentes epidemias. No Império Romano, sabe-se que houve uma epidemia por volta do ano 165 e uma outra por volta do ano 250. Em cada uma dessas epidemias, estima-se que morreram um terço das pessoas, um terço da população. A peste negra, que atingiu a Europa e a Ásia, teve o seu pico por volta de 1350. E ela ceifou a vida, assim se estima, de cerca de 100 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que aconteceu de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou cerca de 500 milhões de pessoas, e o que era cerca de um quarto da população da época. E estima-se que ao menos 50 milhões de pessoas morreram. A Covid-19 vem nessa mesma linha de epidemias, ou agora de pandemia. O número de mortos no mundo chega a 300 mil. E no Brasil, já passam de 10 mil mortos. Em todas essas epidemias, os cristãos sempre tiveram um papel fundamental em toda a história. Movidos pelo amor de Deus e pela misericórdia que Deus implanta no coração dos seguidores de Jesus, os cristãos nas epidemias cuidavam dos doentes, consolavam os enlutados, e os encorajavam as pessoas a enfrentar a crise com fé e com esperança. Mas há uma outra guerra, não a guerra da Covid-19, mas a guerra provocada por aquilo que eu chamo de o vírus da discórdia. Quando eu levanto todas as manhãs, eu confesso que eu já levanto curioso, me perguntando qual será a discórdia deste novo dia. Eu confesso que tenho mais receio do vírus da discórdia do que da Covid-19. A Covid-19 ela só mata. O que para os que creem em Cristo não deveria ser um problema, pois nós vivemos na esperança da vida eterna. O vírus da discórdia, por outro lado, ele mata em vida. Ele produz os mensageiros da desgraça em alta escala. Ele mistura saúde e política. Ele mistura ideologia e evangelho. Ele coloca as pessoas em trincheiras opostas e ele divide. Divide marido contra mulher, ele divide pais e filhos, ele transforma amigos em inimigos. O vírus da discórdia faz com que a gente viva no nosso país uma crise de autoridade. Se uma autoridade diz
fica em casa. E a outra diz, vamos sair de casa. O resultado disso é um povo confuso e cada pessoa acaba fazendo o que bem entende. E o caos se instala ao custo de vidas humanas. Quando nós alimentamos a discórdia, nós jogamos gasolina na fogueira. Isso nos lembra um tempo na história antiga de Israel, acontecida cerca de 1000 anos antes de Cristo. Veja a palavra da Bíblia que relata essa situação. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Uma outra palavra da sabedoria da Bíblia vai nessa mesma direção. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Diante do vírus da discórdia, os corações se dividem e polarizam. Notícias ruins são disseminadas o tempo todo, muitas vezes por nós mesmos. E a motivação nem sempre é o amor ou o evangelho, mas é a posição política pessoal, é a ideologia, é o poder, gerando um clima de medo. Medo da situação e, o pior de tudo, medo do outro, ou medo dos outros. O americano Warren Buffett disse: o medo é a doença mais contagiosa que você pode imaginar. Ele faz o vírus parecer um iniciante. Meus amigos, contaminados pelo vírus da discórdia, cria-se em nós um sentimento de medo, como eu disse, e parece que o medo nos faz falar com raiva. É só olhar as manifestações públicas, elas parecem ter a marca da raiva. Nesse contexto, nós precisamos entender a palavra de Jesus que ele disse num tribunal humano. Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus dizia essa palavra, ele não estava dizendo que nós não devemos nos ocupar com as questões desse mundo. É vontade de Deus que a gente se envolva nas causas sociais. É vontade de Deus que a gente se envolva nas causas políticas. A questão é como. As nossas armas não são as fake news, as nossas armas não são a disseminação de vídeos e mensagem de origem duvidosa, as nossas armas não são o espalhar notícias que não edificam, que não têm o amor como sua motivação. Essas armas, elas não podem fazer parte do nosso arsenal. A nossa única arma como seguidores de Jesus é o amor e a sua palavra. Porque nós não somos militantes ideológicos, mas nós somos militantes do Evangelho. E aí há uma palavra escrita e que nos foi legada por Paulo, um dos seguidores de Jesus do primeiro século, que é muito relevante, para a qual eu gostaria de pedir a sua especial atenção. Veja o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu diria mais, falem essas coisas, postem essas coisas, verdadeiras, nobres, corretas, puras, que tenham a marca do amor. Meus amigos, essa palavra é tão preciosa e é tão relevante para a nossa realidade, onde o vírus da discórdia parece contaminar todo mundo, que eu aqui quero fazer uma pausa de 15 segundos, para que você possa dar uma olhada para esta palavra que eu acabei de ler aí na tela e refletir alguns segundos sobre ela.
Preciosa palavra, não é mesmo? Essa é a marca dos seguidores de Jesus. E com essa marca é que nós podemos fazer muita diferença no mundo em que a gente está no atual momento. A marca do amor. Quero uma outra palavra nessa mesma direção. Que a moderação de vocês seja conhecida diante de todas as pessoas. A moderação movida e motivada pelo amor de Deus. Cabe lembrar aqui que um tapa, ele machuca o rosto, mas palavras sem amor machucam o coração. Na realidade, tudo isso é reflexo de uma humanidade desconectada e rebelada contra o Criador. E uma humanidade que declarou independência e autonomia em relação ao Criador anda por caminhos próprios. Porque quando nós cristãos entramos nessa de espalhar o vírus da discórdia, eu tenho a impressão de que estamos perdendo uma grande oportunidade em meio a essa pandemia, de fazer diferença. Tim Keller disse uma coisa muito preciosa a esse respeito. Quando seres humanos tentam se tornar mais que humanos, como deuses, como quem é dono da verdade, eles caem e se tornam menos que humanos. O orgulho faz de você um predador e não uma pessoa. Neste cenário, algo não me sai da mente. Um tempo atrás eu visitava no final da tarde uma família e já era quase hora da janta e eles me convidaram para a janta. E antes da janta, o pai convidou toda a família a uma oração antes da refeição e me chamou a atenção que aquela família tinha o costume de, ao orarem juntos antes das refeições, eles se davam as mãos. Eu entendi aquele gesto como um gesto de grande significado. Aquele gesto tinha atrás de si o reconhecimento de que tudo que estava sobre a mesa era um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Mas não apenas aquilo que estava sobre a mesa, também aqueles que estavam ao redor da mesa estavam entendendo a si mesmos e a sua própria vida como um presente da graça de Deus. Eles estavam reconhecendo, dando as mãos, e na verdade dando as mãos com Deus, estavam reconhecendo que nossa vida, o perdão que nós recebemos e a salvação que nós recebemos é presente de Deus. Por isso, nós nos unimos com Ele e com os outros. Por essa razão, a nossa luta não precisa e não é de uns contra os outros, mas a nossa luta, a nossa batalha é de uns com os outros, contra um inimigo invisível. Aliás, ou a propósito, se você pudesse escolher 12 pessoas para sentar com você à mesa, quem você escolheria? Pense um pouco. Quem você escolheria? Certamente seriam pessoas amigas do nosso círculo familiar, pessoas de quem gostamos. Mas vamos perguntar adiante, se Jesus escolhesse 12 pessoas para sentar com ele à mesa, quem ele escolheria? Quando Jesus esteve aqui na Terra, nós sabemos, a partir do relato da Bíblia, que ele, certa ocasião, chamou 12 pessoas para sentar com ele ao redor de uma mesa. Entre eles não estavam pessoas perfeitas, pelo contrário, pessoas polêmicas e problemáticas. Entre eles havia um sujeito chamado Simão Pedro, que costumava falar antes e pensar depois. Entre eles estava Simão o Zelote, que era de um grupo revolucionário.
Entre eles estava Tomé, um homem que não tinha fé. Entre eles estava Judas, que traiu Jesus. Entre eles estavam Tiago e João, que queriam sempre ser mais do que os outros, melhores do que os outros. A questão é, você se sentaria nessa mesa, se fosse convidado? Deixa eu chegar mais perto. E se Jesus constituísse uma mesa hoje? Imagina o seguinte, se Jesus convidasse para essa mesa o Lula, o Bolsonaro, o Moro, o Maia, Gilmar Mendes, você sentaria nessa mesa? E se ele pedisse justamente para você sentar do lado de quem você não gosta, você sentaria? Ao invés de jogar pedra, ao invés de espalhar fake news a respeito de quem está do seu lado, o que talvez muitos de nós já fizemos em algum momento, você sentaria ao lado deles com a disposição de orar por eles? Sabe, o problema é que quando a gente critica sem amor e impiedosamente uma pessoa do nosso círculo ou alguma autoridade, a gente muitas vezes joga pedra sem conhecer exatamente, sem saber o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente espalha o que outros nos repassam sem ver ao certo, ou sem ouvir a pessoa em questão. Quando a gente critica uma pessoa e joga pedra, é porque no fundo a gente se acha melhor, não é verdade? Olha o que a sabedoria da Bíblia diz a respeito. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Meus amigos, é um privilégio ser recebido na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus, que nós chamamos de a ceia do Senhor, acontecem muitas coisas. Acontece cura, acontece perdão, acontece transformação, acontece salvação. Quando eu me aproximo da mesa de Jesus com pessoas falhas como eu não preciso mais viver na prisão do medo, eu não preciso mais ser mensageiro da desgraça, eu não preciso mais viver no mundo como se o mundo fosse o mundo do uns contra os outros. Eu não preciso mais fazer de conta que o mundo está polarizado, mas eu posso viver de mãos dadas com Jesus e com os outros que Deus colocou ao meu lado. Khalil Gibran, filósofo, disse uma ocasião: meu caminho pode não ser o teu caminho. Eu posso ter opinião diferente, eu posso ter uma visão diferente. Contudo, juntos, nós marchamos de mãos dadas. Meus amigos, haveria essa disposição no nosso coração? Meu caminho pode não ser o teu caminho. Contudo, junto marchamos de mãos dadas para enfrentar a Covid-19 e para enfrentar o vírus da discórdia. Haveria essa disposição no nosso coração? O que eu faço com isso? Eu diria basicamente 3 coisas. A primeira delas: talvez você não consiga evitar a transmissão do vírus da Covid-19. Quem puder precisa ficar em casa. Quem puder usar máscara deve usar e se cuidar. Mas apesar de todos os esforços, talvez a gente não consiga evitar de transmitir o vírus da Covid-19. Em segundo lugar, você pode. Sim, você pode. Com a força de Deus, com a força que vem da graça de Deus, você pode evitar de transmitir o vírus da discórdia. Depende do meu compromisso com Deus, depende da minha boa vontade, depende de que espírito mora em mim.
Então, se eu não posso evitar a transmissão do vírus da Covid-19, eu posso evitar de transmitir o vírus da discórdia. E em terceiro lugar, transmita o amor de Deus. Transmita o amor de Deus. E isso somente é possível porque Deus é bom, porque Ele tem a cura. A sua graça nos faz sair dessa tendência de uns contra os outros, nos faz dar as mãos para Deus em primeiro lugar, mas para as pessoas à nossa volta, para que juntos, em seu nome, possamos marchar de mãos dadas e fazer diferença no mundo em que a gente vive. Há uma música cantada e preparada pelo Departamento de Música da Comunidade Encontro, chamada Ele Continua Sendo Bom. E nós queremos agora ouvir e acompanhar essa canção. E se você quiser, pode cantar junto com a gente. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom. Essa é a mesa do Senhor, preparada e decorada com muito requinte e beleza para nos transmitir a ideia da beleza do Evangelho.
do Deus que quer a gente de mãos dadas com Ele e do Deus que quer que a gente viva nesse mundo de mãos dadas, uns com os outros e não uns contra os outros. Por isso nós queremos convidar você a participar agora aí na sua casa, com a sua família, da Ceia do Senhor. E eu gostaria de convidar você para uma oração. Se você quiser, pode dar as mãos para as pessoas que estão ali com você. Vamos falar com Deus. Senhor, cura-nos do vírus da discórdia. Nós reconhecemos que pecamos em pensamentos, em palavras, ações e omissões. Não somos melhores do que ninguém. Precisamos da tua graça e do teu perdão. Queremos mudar de vida e de direção. Nós precisamos de ti, Senhor. Amém. Amém. Há uma palavra de Deus que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Que bela promessa, não é verdade? E eu queria convidar você agora para lermos em conjunto as palavras da instituição da Ceia do Senhor, cujas palavras vão estar aí na tela. Lemos em conjunto, não são palavras mágicas, mas são aquelas palavras que lembram o momento em que Jesus instituiu a ceia. E são as palavras que nos lembram que nesse momento nós não estamos sozinhos comemorando, ou não estamos sozinhos celebrando uma refeição, mas estamos na presença e na companhia do próprio Senhor Jesus. Leiamos, pois, em conjunto. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o repartiu entre os que estavam com ele à mesa, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E depois tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes, em memória de mim. Essa é a promessa de Jesus. E essa é a certeza que nós podemos ter. Nós queremos agora repartir entre nós o pão e o vinho ou o suco de uva. A Leonir e eu aqui vamos servir uns aos outros da mesma forma que pedimos que vocês possam aí na sua casa servir uns aos outros, com essa ideia clara de que na verdade, na realidade, é o próprio Senhor que nos está servindo. Esse é o corpo de Cristo dado por ti. Este é o corpo de Cristo dado por ti. Sirvam-se com toda calma e tranquilidade. O momento é precioso, o momento é o momento da presença do Senhor. Este é o sangue de Jesus dado por ti. Este é o sangue de Jesus Cristo dado por ti. Nós ainda oramos juntos. Eu convido você a orarmos juntos a oração do Pai Nosso, que é a oração perfeita, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, dona Kelly. Pode se sentar. Dona Damiana, pode sentar. Dona Alessandra, pode se sentar, por favor. Olá, tudo bem? Sim. Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Tá bom. Me conta, quando foi a última vez que você e seu marido fizeram uma coisa bem legal? Só vocês dois. Só nós dois? Nós fomos ao cinema. Só nós dois há uns 2 meses atrás. Vou anotar aqui namorar mais, pode ser? Pode. Anota. O que você gosta muito de fazer quando está com seu filho? Eu gosto, primeiramente, de ficar dando um monte de beijinho nele. Ele às vezes reclama que eu dou muito beijinho nele. Eu adoro ver TV com ele, jogar videogame, aprendi a jogar videogame com ele, futebol. Como é que é a sua filha? Ela é curiosa, bem mandona, às vezes quer ser muito bebê, às vezes quer ser muito adulta. Um pouco difícil definir só em poucas palavras. Minha filha é espetacular. Minha filha é incrível. Ela é doce, ela é meiga, carinhosa, inteligente. A senhora gosta dela? Amo ela muito. Quanto muito? Infinito e além. É assim que eu falo pra ela. Como é que você era antes de ter uma filha? Totalmente diferente. Você ainda sai pra dançar? É bem difícil a mamãe sair pra dançar. Você sente falta? Sinto. Você tem algum sonho que deseja ainda realizar? Eu tenho um sonho de viajar com meu filho, com o pai dele, para um lugar bem especial, para a gente curtir muito. E ele jogar futebol, um lugar que tem um campo de futebol, porque ele ama jogar futebol. E a gente está sempre junto. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? O dia que eu descobri que eu ia ser mãe, ia ser a menina que eu pedia tanto para Deus. A minha menina. O que você vai ser quando ele e eu sair de casa? Quando a gente casar? Eu não sei. Mas eu acho que eu vou orar todos os dias para que vocês sejam o mais felizes possível, mesmo estando longe da mamãe e do papai. Quando eu crescer e sair de casa, você vai sofrer muito? Vou, muito. Eu tenho trabalhado isso na minha cabeça o tempo todo. Eu não consigo imaginar, assim, eu até fico pensando, será que eu faço uma casa do lado pra morar pertinho? Obrigada. Com certeza eu vou sofrer muito, mas eu sei que vai ser pro teu bem, né? Tu vai fazer uma família, tu vai construir uma família e vai buscar as coisas da tua vida, mas eu vou sofrer, com certeza.
tenho um desenho que eu quero te mostrar. Quero que você me diz o que você vê nesse desenho. Eu só vejo amor. Só amor. Eu queria te dizer que essa criança do desenho te ama muito. Essa mamãe também te ama mais do que tudo nesse mundo. Eu te amo muito, amor. Também te amo, meu amor. Adorei a consulta com você, psicóloga Sofia. Muito bom. Eu te amo muito mais. Sigamos o nosso caminho de mãos dadas, uns com os outros, com o Senhor e com as pessoas à nossa volta. Deus o abençoe, a sua vida e a sua família. Amém.